amigos, fala torcida que acompanha o nosso canal. Vamos trazer mais informações sobre o Tricolor, informações importantíssimas sobre o Tricolor Paulista. Já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like para você não perder nenhum conteúdo relacionado aí ao São Paulo Futebol Clube, tá bom? Vamos começar esse vídeo trazendo um react aí do canal Arquibancada, Arquibancada Tricolor, que traz mais informações sobre o São Paulo e declarações quentes do Romário sobre o São Paulo. E aí eu vou bater num outro ponto, que são os jogadores mais veteranos, né? Todo mundo que acompanha aqui o Arquibancada sabe, eu não tô sendo oportunista, eu falei isso várias e várias vezes aqui, então eu fico muito confortável para dizer. Por exemplo, o caso do Oscar. O Oscar, claro, ele não tem culpa alguma de não ter jogado esses tempos aqui, que eu acho, pela lesão que ele teve. Foi uma fratura de vértebra na lombar e, pô, não tem o que fazer. Mas o problema é quem trouxe nos moldes, porque eu falava assim, eu não traria. Porque pra mim, se ele entrega 30, 35 jogos na China, ele não vai aguentar entregar 60, 70 aqui. Sim. No ritmo daqui ele não vai fazer. Ah, mas traz porque é midiático. Tá, mas o que ele tá jogando? Ah, mas na Copa de 14 ele jogou. Pô, 10 anos atrás. E aí beleza, fizeram uma engenharia financeira. Aí falaram que a patrocinadora ia pagar uma parte, ou não sei quanto. O CEO da patrocinadora pegou e postou falando, ó, essa pica não é minha não, hein, comigo não morreu. Não tô pagando não. E aí, quando você for ver o balancete lá, de repente é o São Paulo que tá pagando integralmente, né? Ou não sei como é que é o modelo. Aí, o cara que é o maior investimento seu, ele não joga, porque ele entrega 30 jogos. Esse ano ele já entregou, ele já participou de 32. Então, cota batida, meta batida, né? E aí você tem essa coisa do discurso da preocupação financeira, mas você traz um Oscar, aí você põe uma meta baixa, porque daqui a 9 jogos, se o Rigoni continuar jogando 45 minutos nos 9 jogos seguintes, ele vai ter que ser comprado definitivamente, mano. Sem jogar nada, ele vai ter que ser comprado. Bom, eu não sei o que dizer, cara. Aí você é eliminado da Copa do Brasil e joga os ingressos da volta das quartas de final da Libertadores pra R$300 o ingresso de arquibancada, pra tentar compensar. Então nada é feito dentro do plano, dentro do planejado. Se fosse... De novo, a gente vai bater nessa tecla, e acho que a gente já bate muito nessa tecla, tanto aqui no Arquibancada Tricolor, como em outros veículos segmentados, também na mídia tradicional. Se tudo fosse feito com muita transparência, a torcida compraria. Eu tenho certeza que a torcida compraria. Gente, esse ano vai ser complicado, vai ser difícil. Vamos fechar a torneira, mas vamos fechar a torneira de verdade. Não vai ter Oscar, não vai ter grande estrela. A gente vai se reforçar dentro do possível para ter uma temporada competitiva, mas sem fazer muita loucura. E vai ser assim, porque é preciso fazer assim. Mas o discurso ele vai de um lado para o outro conforme a situação, né? Conforme a necessidade, conforme a pressão para cima da diretoria, aí o discurso ele vai variando, ele é muito volátil. Então isso que irrita o torcedor são paulino também. E sobre o Oscar ainda, toda essa questão do Crespo ter respondido depois que ele não treinou, é mais um motivo que faz o torcedor não ter perspectiva. Porque tá tudo tão errado que até nos mínimos detalhes. Tudo bem. Vão argumentar. A assessoria respondeu para todo mundo lá, os repórteres, que ele não treinou com o coletivo. Mas aí, veja bem, ele não treinou com os outros. Mas ele treinou sem restrição de choque. Que imagem que você quer passar quando você dá a informação de que ele treinou sem restrição? Qual que é a mensagem que você tá passando? Que ele tá liberado. Que ele tá liberado. Vai jogar. Ele tá liberado. Então você mentiu deliberadamente. Se ele não treinou, você não tá em condição, você mentiu pro seu torcedor. E por quê? Por que você mentiu pro seu torcedor? Por que sempre, toda e qualquer narrativa mínima, seja de Oscar, seja de lesão do Lucas, seja de venda dos moleques, tem que ser um negócio de simplesmente totalmente ambíguo. Sempre saindo pela tangente. Não, era isso, mas vocês entenderam isso. Vocês entenderam isso porque vocês quiseram. Porque na verdade a gente tava falando isso porque é toda e qualquer narrativa. Isso é muito chato, isso é muito desgastante. É um negócio simples. A LDU, ela não tá preocupada se o Oscar vai jogar ou não. Não é uma estratégia. Porque às vezes os times faziam isso, né? Relaciona o cara que tá suspenso. Exato. O Serginho Chulapa na final de 77. Até o Flamengo fez isso recentemente, acho que num jogo da Libertadores mesmo, que o Gabigol era dúvida. E aí eles não colocaram na lista de relacionados, porque a lista de relacionados não é obrigatório, não é um negócio registrado, né? Você posta nas suas redes sociais. E aí colocou assim o Gabigol e de repente o Gabigol apareceu no jogo. Tipo, essas coisas, beleza, porque era um jogo importante. Mas a LDU não tá preocupada se o Oscar vai jogar ou não. A LDU não vai montar o time dela com base no Oscar ou não.
A LDU vai montar o time dela pra segurar o jogo com qualquer que seja. Se tiver o Lucas, se tiver o Pelé, o Messi no time de São Paulo, ela vai se fechar. Então não faz nenhum sentido você simplesmente mentir pro seu torcedor por nada. Só cria mais desgaste. É igual patrocínio, 1 bilhão. Aí você vai ver, então, 1 bilhão se ganhar a Libertadores, o Mundial de Clubes, o Intercontinental, e ficar líder no Brasileirão e ganhar todos os torneios. Aí é 1 bilhão. Cara, você cria uma expectativa errônea. Você cria uma expectativa muito errada. E transparência não tem sido o ponto forte da gestão Casares, né? Eu falei aqui, eu tive a oportunidade de entrevistar o Casares há 5 anos atrás, quando ele foi candidato à presidência. Entrevistei ele e o Roberto Natel. Tá aqui gravado no YouTube. Vários pontos que estão lá não foram cumpridos da campanha. Ingresso popular, arquibancada popular. Sei lá em quantos jogos a gente teve arquibancada popular, né? Sócio torcedor. Vale a pena ser sócio torcedor hoje? Não, 0. Não vale a pena, né? O sócio torcedor para quem não mora em São Paulo, porque o benefício seria teoricamente ingresso, né? Compra de ingresso, tal, não sei o quê. Aí beleza, o cara que é São Paulino que tá lá em Macapá vai fazer o quê? Não adianta nada. Além, nem sei como é que tá o sócio torcedor, antes você tinha que ainda pagar o frete, né, do kit ainda pra ir pra sua casa, né? Ainda tinha essa. Então assim, é muita coisa ali que você vê, não fecha o discurso, né? Não fecha a conta, não tem transparência. O torcedor, que é o principal ativo do São Paulo, você tem os ativos, né? Morumbi, CT e tal, mas o principal tesouro do São Paulo é o torcedor. Ele é tratado como lixo. É um secundário, assim. Se der, a gente presta conta. Se não der, também dane-se, né? E bem lembrado pela Bruna, aumentaram ainda os valores do sócio-torcedor. Ainda teve isso, né? Então, assim, só convém chamar o torcedor pra perto se tiver caindo no Brasileiro. Aí falar, torcedor, precisamos de você, hein? Vamos lotar o Morumbi. Vamos pôr ingresso a R$20 aí pra lotar e não sei o quê. Aí vale a pena chamar o torcedor, né? Então, assim, é muita coisa errada. Tem muita coisa errada. A gente falou aqui de dívida, a gente fala da venda de jogadores de Cotia, esse FIP lá de Cotia, gestão financeira ao longo dos anos, isso sem montar um elenco que você fala, pô, gastou, mas montou um puta elenco pra brigar. Perdeu por acaso. Não montou. E isso ano a ano. E aí, Boni, olhando assim, pra gente voltar depois a bater nesses pontos, pensando no elenco, você acha que tem ciclo encerrado para alguns nomes? Como é que você vê isso aí para 2026? A gente tem que tomar muito cuidado para não falar com fígado, né? Uhum. Mas eu acho que se encerra o ciclo de alguns nomes. Acho que é difícil, é muito complicado, mas são nomes que já estão aí há algum tempo. Eu acho que o Luciano ele já não rende mais no geral. Não é só essa eliminatória, ele já não rende mais no geral que a gente espera. Já pelo menos 2 temporadas. E eu acho que o Luciano foi um grande nome. Eu não vou jogar fora o que o Luciano fez nessa fase difícil por conta dessa eliminatória. Acho que foi muito importante, foi essencial até para o São Paulo nesses últimos anos em que a situação já estava complicada. Mas acho que em algum momento você tem que entender que realmente os ciclos se acabam e tentar virar a página, especialmente dentro do futebol. E acho que o Luciano é um desses nomes. Eu acho que já tem um desgaste grande com o Arboleda também. Por mais que eu ache o Arboleda ainda um bom zagueiro, mas o desgaste ele cresce, ele existe e infelizmente tem que saber lidar com isso também. Muitas vezes para lidar com esse desgaste cada um ir para o seu lado, seguir a vida, relembrar os bons momentos que existiram sim, mas não tentar forçar uma relação que já parece estar no seu fim. Eu acho que principalmente esses 2 nomes. Tô tentando pensar se tem mais algum. Que a questão, por exemplo, o Pablo Maia foi um cara muito criticado. Eu acho que o ciclo do Pablo Maia naturalmente já teria se encerrado se ele não tivesse lesionado, né? Provavelmente ele já teria sido vendido e por um bom valor. E acho que isso contribui, né? Também a parte mental dele tá muito afetada, porque é isso. E eu não julgo, por exemplo, o Pablo Maia, porque ele é um cara que por 2 vezes teve a oportunidade de jogar no exterior e ir para a seleção brasileira, e por 2 vezes isso foi atrapalhado por conta de uma lesão. Lesões sérias, né? Então é muito complicado também. Não sei se esse seria um fim de ciclo, mas é alguém para observar bastante de perto agora, ficar de olho. Mas eu acho que especialmente esses 2. Alguns
também no alto da raiva, da frustração, falaram de Caleri, de Lucas. Esses dois eu acho que ainda não. Lucas acho que ainda tem por entregar, é claro, tem que ver a questão física, porque se ele ficar mais uma temporada fora praticamente o ano inteiro, aí realmente, aí já não vai estar valendo a pena. O Caleri teve essa primeira lesão um pouco mais grave, eu acho que por mais que ele estivesse no mau momento, ele ainda é um cara bastante útil, a gente viu, não faz falta um centroavante minimamente decente, especialmente em jogos assim, mas eu acho que esses dois nomes, o Luciano e o Arboleda, acho que são os que mais estão próximos. A gente pode ver depois também, daqui a um mês, daqui a 2 meses, pensar diferente, mas nesse momento agora, acho que esses os que eu vejo mais nessa situação. Até porque também a gente ainda tem um Brasileirão. Dependendo de como for esse finalzinho de temporada, né? A gente sabe que muitas opiniões mudam, né? Jogadores podem render muito mais, aí esfria a cabeça, passou o efeito eliminação, muita gente muda de ideia também, né? Mas eu penso o seguinte também, eu acho que, como em qualquer trabalho, às vezes você chega num ponto de desgaste já, né? Porque rola uma acomodação, assim, no inconsciente. Às vezes o funcionário numa empresa, ele já tá tão acomodado que ele já não tem mais aquela gana, né, de antes. Então, às vezes, precisa mudar alguns ciclos aí para encerrar. Acho que esse finzinho de temporada tem que servir muito para ver quem que vai tirar o pé, quem que já tá pensando em outras coisas. E aí você já começa a encaminhar, negociar, vender, tirar. Eu acho que o São Paulo precisa urgentemente, primeira coisa, né, dentro do que é possível fazer, enxugar a folha com esse tipo de postura. Eu quero um elenco que seja comprometido no sentido de ter uma mescla entre jogadores que vão me entregar compromisso, mas que me ajudam a decidir jogos importantes, porque é o que eu falei do Luciano. Pra mim, o Luciano, cara, ele tem uma qualidade sim. Eu sempre falo que ninguém chega a ser artilheiro de uma equipe, ou de uma temporada, ou de um Brasileirão de graça. Mas, talvez, o caso do Luciano seja já um pouco desse de fim de ciclo, né? Tô há muito tempo aqui, eu não tenho uma sombra, sou querido por todo mundo, então tá tudo bem. E no inconsciente mesmo, não vou dizer que ele tirou o pé, não é isso. Mas aí você meio que entra numa fase meio, sabe, zen. E aí, eu acho que esse mata-mata, ele mostrou muito isso. Porque você precisa ter jogadores que decidam jogos. Você precisa ter jogadores que na hora do vamos ver, o cara consegue concluir. Se eu tenho uma função numa empresa ali, um departamento numa empresa, eu contrato uma pessoa para aquele departamento para ela resolver o meu problema ali, né? E, claramente, esses jogadores não estão resolvendo esses problemas. É diferente de você ter uma fase ruim, de você ter um momento ruim. Mas eu acho, por exemplo, que há casos e casos no elenco. Eu acho que a gente pode avaliar nesse finzinho de ano o que pode ser aí para enxugar esse elenco e contratar outro perfil de jogadores que resolvam. Por exemplo, quer ver? Não vou falar que ele é craque, mas assim, um Enzo Dias, muitas vezes ele me resolve um problema de lateral. Sim. Pela entrega dele, pelo compromisso, pela força ali dele no campo, do que um cara que às vezes é muito, não vou nem falar o Wendel, mas um outro cara que seja muito mais técnico, que seja chinelinho, tipo um Caio Paulista. Não é um primor também, mas ele tem mais técnica que o Enzo Dias. Aí ele tirava o pé no final, tava nem aí. Então, não serve, né? Ou um caso que também o pessoal joga pedra em mim, o Reinaldo, lateral. Reinaldo tava naquele momento assim, fim de ciclo. Acomodado, não tinha sombra, tava nem aí. Tchau. Não precisa de jogador assim. A gente precisa de caras que resolvam. Num mata-mata desse, você não pode perder 6, 7 gols num confronto desse. Exato. Não, e o Luciano, ele já foi esse jogador decisivo, né? Já. Ele já teve os seus momentos. A gente lembra no final do Paulista. Até na campanha da Copa do Brasil fez gol decisivo. Ele já teve o seu momento. Mas acho que já há algum tempo ele não é mais esse cara, né? E você confia de olhos fechados. Já foi. Já foi o cara que você confia plenamente pra num duelo decisivo, um duelo complicado, ele aparecer e fazer o gol decisivo, dar um passe. Mas acho que já não é mais. E futebol é assim, a gente não pode ficar preso ao que já aconteceu. Os caras ficam mais velhos, o contexto do futebol muda, o contexto do clube muda. Tudo muda dentro do futebol, né? Então a gente não vai
fazer as coisas em 2025, olhando para 2022, para 2023, tentar replicar. Porque tudo muda dentro do futebol. Então, eu acho que aceitar o fim dos ciclos também faz parte. Ficar preso, querendo e desejando que volte a ser como já foi um dia, só atrasa o clube. São Paulo nessas últimas gestões, é especialista em fazer isso. Né? Não, isso é. E assim, até respondendo o Paulo Nobre, né? O Enzo entrega em vontade, mas você não acha que às vezes isso não é o suficiente? Não, claro que não. Não dá pra ser só vontade, só garra, só transpiração. Não dá, você tem que ter qualidade também. Mas o que eu quero dizer é assim, às vezes, um cara meia boca, técnico, ele vai entregar e vai decidir mais e vai resolver mais do que muito cara técnico. Eu vou usar um exemplo bem antigo, bem velho. O Tele Santana, ele perde a Copa de 82 com um meio de campo que lembrado até hoje. É Sócrates, Falcão, Zico e Cerezo. Porra, né? E, infelizmente, eles falham, né? E o Brasil não ganha a Copa. Encantou o mundo, mas não ganhou a Copa. No São Paulo, de 10 anos depois, no Mundial, ele tinha 2 carregadores de piano, o Pintado e o Dinho, que não eram nem sombra do que eram Falcão e Cerezo. Mas, cara, resolvia um problema. Então, às vezes, você precisa ter isso no elenco do São Paulo. Você precisa ter uns caras ali que são carregador de piano, que são os caras, né, que brigam, que vão suportar. Por exemplo, você tem um Lucas, sei lá, você tem um Oscar em boas condições, fala, Oscar, corre, vai lá, arma o time que eu tô aqui, seguro pra você aqui a retaguarda. E corro por ele. Às vezes precisa disso. Você tem um cara, às vezes, que é um volante, um cara classudo, que tá, o cara não vai correr. O cara não vai fazer essa cobertura. Então, às vezes, você tem que ter esse estudo de perfil. E aí, pra isso, passa, de novo, pela diretoria. A diretoria tem que ter uma direção de futebol competente pra montar um elenco. Tem que ter uma diretoria que saiba enxergar esse tipo de coisa, que saiba gerenciar grupo. Quer ver uma coisa? Eu lembro quando o Adriano Imperador estava no São Paulo. Eu já ouvi várias histórias de pessoas envolvidas me falando na época. O Adriano deu trabalho. Mas deu muito trabalho no São Paulo, mano. E ele com o Chulapa ainda, vixe Maria. Só que você não via sair muito na mídia isso, né? E o Adriano em campo resolvia. E isso ele já tendo todo aquele problema com o pai dele falecido e tal. Então teve toda aquela situação. Mas o São Paulo conseguia gerenciar. Conseguia chegar assim, Adriano, vem cá, olha a situação. É isso. Se você fizer isso, vai acontecer isso aqui, tal. Abafava umas merda que faziam lá e tal. Mas chegava no campo e resolvia. E os caras se gostavam. Os caras gostavam de estar lá e corriam pelo São Paulo. Não ganhou muitos títulos, ganhou o Brasileiro, né? Não ganhou a Libertadores. Mas, cara, às vezes nessa gestão do dia a dia é o que pega. Eu lembro, Boni, teve um tempo atrás aí, não vou citar nomes para não ser antiético, mas houve uma diretoria de futebol alguns anos atrás que os jogadores não respeitavam, os caras não estavam nem aí. O cara chegava pra falar no CT, os caras falavam, puta, lá vem o trouxa, lá vem o otário lá de novo, olha lá que babaca, não sabe nem o que ele tá falando. E os caras tiravam sarro e zoavam eles. Então assim, não tem como ir pra frente um cenário desse. Não funciona, né? Exato, não tem como. E a gente vê essa gestão do dia a dia cada vez mais defasada, né? Especialmente ali internamente. A gente sabe das crises internas que existem por disputa de poder. E aí vira justamente o contrário do que você falou, né? Em vez de abafar, de segurar a informação, de não deixar que se nada vaze, tudo se vaza. Por interesse. Tudo se vaza. De um lado, de outro. Olha, tá acontecendo isso aqui dentro, aconteceu isso aqui. Tudo pra tentar um derrubar o outro. Isso mostra que ninguém tá ali preocupado com o São Paulo de verdade, né? Preocupado com a vida deles. Política. Com a vida política deles. Com o papel que eles vão ter daqui a alguns anos, com o próximo ciclo eleitoral. Então tudo parece estar errado, né? Tudo, e a gente vê cada ponto, não parece que tem nada de positivo ao qual se apegar. E muito a gente volta pelo começo do programa, né? Falando do ego. Do ego que acaba afetando. É tanta coisa que é feita dentro do São Paulo nessas últimas gestões. Não incluo só o Casares, não. O Leco também. Sim. Tudo pra ser o presidente que deixou um título. O Leco quebrou o caixa do São Paulo pra tentar deixar um título. O presidente que deixou um título. Casares a mesma coisa. Fez de tudo pra ser o presidente que deixou um título. Aí deixou a Copa do Brasil. E agora?
Vai sair bem? O Cruzeiro também ganhou 2 Copas Não, do Brasil e 2 brasileiros, exato. quebrou. Valeu a pena, então, deixar a Copa do Brasil? Ele vai sair bem na fita? É. Mesmo quando mesmo nas gestões que deixam grandes títulos, a gente não pensa no presidente primeiro. Em 2005 a gente não pensa no Marcelo Portugal Gouveia primeiro. A gente lembra agora mais vezes, porque pelo menos... Tá fazendo falta. porque tá fazendo falta. A gente pensa em 2005, a gente pensa no Paulo Autori, a gente pensa nos 11 titulares, no Rogério Ceni, pensa até no Renan, que tava chegando, que tava começando, em vez de pensar no presidente. Aí depois a gente lembra, na gestão do Marcelo Portugal Gouveia. Pô. Então, é pouco de querer fazer pelo clube e muito de querer fazer por si próprio. É. Lembrado aí pela Bruna, né? O primeiro presidente a dar um transfer ban pro São Paulo, né? Primeira mancha. Esse, meus amigos, Romário deu uma forte declaração sobre o São Paulo, deixando os créditos aí para o react que nós fizemos do canal Arquibancada Tricolor. Vamos trazer agora informação aí. Romário deu uma declaração quente sobre os favoritos aí a alcançar títulos nos próximos anos. E ele mencionou o São Paulo. Ele disse que apesar do São Paulo não ter alcançado título nos últimos anos, é um clube ao qual sempre deve se observar pela qualidade que tem, pela qualidade técnica, pela história e tradição. Romário aí comentando sobre a tradição do São Paulo e que muito em breve o São Paulo tem grande chance sim de alcançar títulos nacionais e internacionais. Deixa aqui, torcedor, seu comentário a respeito da fala do Romário, inscreva no nosso canal e deixe seu like.